Olá, bem-vindos a mais um Odontologia Objetiva, tudo bem? Prazer ter vocês aqui com a gente de novo. Obrigada, Marcos, por estar aqui com a gente mais uma vez. E dando sequência a uns assuntos que a gente vem conversando nos últimos programas, nós conversamos sobre perfil de pacientes que rangem, pacientes mais ansiosos, pacientes que aparecem tão frequentemente na nossa clínica. No programa passado falamos sobre bruxismo e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre as placas. Muitos chamam de placa miorrelaxante, outros de placa protetora, alguns indicam para proteção dos seus trabalhos, outros indicam para, enfim, para relaxamento da musculatura, para diminuição de sintomatologia dolorosa, né? Será que a gente consegue alcançar esses objetivos com uma placa, né? Qual a melhor maneira de confeccionar uma placa para o paciente se sentir mais confortável e para ele tirar maior número de benefícios dessa placa? Então, eu queria conversar sobre isso com você hoje. E por isso minha primeira pergunta para você é a placa desoclusiva, né, que seria a placa indicada aqui pelo nosso método. A placa ela deve ser confeccionada sempre na posição fisiológica da mandíbula. Por quê, Marcos? Bom, muito bem. Muito bom esse assunto de hoje, Amanda. Realmente é um dos assuntos, talvez, assim, que eu mais gosto de falar, justamente para poder orientar os nossos ouvintes dessa importância de se ter assim um norte com relação ao tipo de placa que você vai usar. Hoje a gente tem na literatura e na prática mesmo um monte de placas indicadas para um monte de coisas diferentes. A gente tem placas que são indicadas para tratamento de DTM, placas que são indicadas para proteção de lutadores de esportes radicais, a gente tem placas que são às vezes indicadas para pacientes de ortopedias funcionais. E, então a gente tem assim uma grande variedade de placas com uma variedade também de indicações. O que a gente vai, a placa desoclusiva, né, o que a gente chama de device, né, para ficar bonito, ela tem uma característica muito simples, ela tem dupla função. Ela serve para você, ao instalar essa placa, você tem um diagnóstico diferencial, ou seja, você vai saber se ao fazer um tratamento, um potencial tratamento depois reabilitador, ou seja, de equilíbrio, quais são os benefícios que você possa vir ter, você o paciente venha ter com essa placa, né? Então, alguns pacientes começam a ter já os benefícios do equilíbrio, como por exemplo, já melhora de manhã acorda bem menos cansado, já consegue sentir um alívio de algumas tensões que acontecem musculares, já consegue sentir alívio de alguns dentes que são sobrecarregados. Então, a gente tem uma série de vantagens que são altamente perceptíveis para os pacientes que precisam ser reabilitados, precisam ser colocados em equilíbrio, e às vezes o paciente não pode fazer. Por exemplo, o paciente tem que fazer uma reabilitação, seja de cerâmica, resina ou com aparelho, a gente já discutiu isso já, precisa ser reequilibrado e ele não tem condições financeiras de fazer aquele tratamento naquele momento. Então a gente indica a placa device desoclusiva, justamente para que o paciente tenha já os benefícios. Mas para que esse paciente já tenha os benefícios, duas coisas precisam ser contempladas nessa placa, que são a base, o alicerce de todo o nosso diagnóstico assertivo e também a base do planejamento, na clareza do planejamento, que é eliminar as básicas articulares, ou seja, a placa deve ser confeccionada em PFM, na posição fisiológica da mandíbula, de uma forma que ela não manque, que ela fique estável, que a PFM seja igual a MH. E também ela precisa ter ali as guias anteriores e laterais, são guias desoclusivas com o objetivo claro de gerar um conforto durante o movimento. Então, a grande sacada ali da placa desoclusiva está em você gerar um equilíbrio, gerar um conforto, gerar uma estabilidade, né, daquela mandíbula, daquela posição da mandíbula, e com isso o paciente já começa a colher os frutos
do que seria um tratamento futuro com a mandíbula no lugar certo. Várias coisas já melhoram, a postura, a respiração, o equilíbrio muscular, né, do aparelho estomatognático. Então, assim, para você ter os benefícios que uma placa desoclusiva pode proporcionar, você precisa eliminar básculas e devolver níveis. É importante deixar claro que apesar de a gente melhorar bastante a fadiga muscular, a relação dolorosa, a gente tem que deixar claro que a placa desoclusiva ela não tem o objetivo de ser um dispositivo para tratamento de dores. Né? Por que eu digo isso? Porque em alguns casos a placa desoclusiva não vai tirar dor. Por exemplo, se o paciente tiver uma dor não odontogênica, ou se tiver, por exemplo, necessidade de fazer um canal, uma coisa bem simples, precisa fazer um canal, você colocar a placa não vai tirar aquela dor. Se o paciente tem uma dor não odontogênica, como por exemplo uma auladínia, que é uma sensação dolorosa, né, na superfície da pele, que não tem nada a ver com os dentes. Então, você tem que tomar cuidado que toda vez que a gente usa um device em pacientes que têm desequilíbrio, o equilíbrio sempre vai ajudar. Mas o fato do equilíbrio ajudar não quer dizer, tá, que isso vai tratar algumas dores. É importante a gente ter isso em mente. Isso quando o objetivo do device é proporcionar conforto. Ou seja, vai proporcionar um conforto de posição da mandíbula para o paciente, enquanto ele não pode executar um tratamento reabilitador interessante, como por exemplo, né, fazer a reabilitação, por exemplo, com ortodontia ou com resina ou com cerâmica. Agora, a gente tem uma situação clínica onde a gente sempre indica a placa também, que é para ao final do tratamento. Né? Ao final do tratamento, a gente indica a placa não só para gerar conforto, porque o próprio tratamento reabilitador e equilíbrio já vai estar proporcionando, mas sim para proteger. Porque como a gente já falou no podcast passado, os pacientes que têm parafunção ou problemas desses movimentos não voluntários, vamos colocar assim, abrangendo todos eles vão continuar tendo esses movimentos com tratamento ou sem tratamento. Talvez com menor intensidade, mas vão continuar tendo esses movimentos. E se a gente não protege esse paciente, provavelmente ele vai ter alguma consequência disso tudo. Né? Alguma coisa vai acontecer, alguém vai pagar esse prejuízo. Né? Então, é muito importante a gente entender que essa placa, device, ela realmente, se ela quiser... Porque, Amanda, para pensar comigo, se o paciente tem uma báscula articular muito grande, ou seja, ele manca, a mandíbula dele manca, tá? Em MH. Ou seja, quando ele está dormindo, entra o sistema parasimpático, e aí ele está dormindo e aí as coisas acontecem e ele não consegue intervir. Então, assim, quando isso vai a fazer com que a mandíbula vá para a PFM e fique mancando de PFM para MH adaptado, ou seja, esse ato de mancar, se você faz uma placa em MH, você vai reproduzir isso. Então, você pode até evitar que o bruxista pare de destruir os dentes, porque realmente, com um dispositivo interoclusal, vai proteger. Mas você não deixa a musculatura trabalhar de forma adequada. Você acaba mantendo um defeito onde a musculatura e a articulação sentem, né, sendo que você poderia fazer uma simples montagem no articulador com Jigpur e já daria a resposta disso. Ou seja, o que precisa ser feito para conseguir atingir o objetivo, para melhorar demais a qualidade de uma placa, é muito pequeno, em detrimento ao benefício que essa nova abordagem vai proporcionar. Eu ainda vejo muita resistência, né? Tem que falar perto, por favor. Ainda vejo muita resistência de alguns colegas em em confeccionar a placa nessa posição, né? Em fazer uma montagem articulador. E já ouvi de algumas escolas, de alguns colegas fazendo cursos de DTM, que eles preconizam muito o registro interoclusal para fazer uma placa, que basta o dentista fazer esse registro com o paciente deitado
que essa seria a posição da mandíbula, que a posição que a mandíbula toma enquanto o paciente está dormindo. Então bastaria fazer o registro interoclusal com o paciente deitado, né? O que você acha disso? Se aproxima, não se aproxima da PFM, não substitui o nosso registro com Jigpua? Assim, o pessoal que tem o objetivo de tratar a DTM, né? E aí eu estou colocando a DTM como dor articular ou alguma coisa nesse sentido, não muscular. A muscular eu já entro um pouco de discordância, mas se for o objetivo de tratar a articulação com uma dor articular, eu até entendo que eles convergem em relação a isso, qual seria a melhor posição da placa, qual seria a melhor situação clínica da placa, eles mesmos têm dificuldades de ter um acordo, uma definição de como seria um tratamento um pouco mais replicável. Mas quando a gente fala de problema muscular, a posição fisiológica da mandíbula, que é obtida a partir de uma definição muscular, ou seja, você gera um ponto de desequilíbrio justamente para poder ocasionar o quê? Que a musculatura consiga, né, devolver a posição ou fazer com que a posição da mandíbula seja aquela que é a própria musculatura que vai coordenar. Então vamos pensar, se o problema muscular é um desequilíbrio da atividade muscular, basicamente, tem casos onde o problema é mais profundo, o cara tem falta de uma vitamina K, e por causa da falta de vitamina K ele tem mais propensão de ter problemas musculares, e aí a pouco, sim, tudo bem, eu não estou eliminando outras potenciais causas de origem das dores musculares. O que eu digo é que o cara pode ter a falta da vitamina K, B, C, D, o que for, mas se tiver equilibrado o sistema, a chance de ter um problema muscular na boca é menor. Da mesma forma, com essa mesma pessoa, se ela tiver um problema de, por exemplo, sei lá, ela tiver um problema na coluna, se ela fizer um RPG, dificilmente essa coluna vai doer tanto assim. Sabe? Então, a questão muscular, ela está atrelada a outros fatores, sem dúvida. Mas o fator mecânico da sua funcionalidade é um fator preponderante na questão de problemas musculares. E eu até gosto de dizer que as placas, as nossas devices, por exemplo, elas não são relaxantes. Elas não relaxam a musculatura, elas não são um remédio que vai lá e vai relaxar a musculatura. O que a gente propõe para nossas placas, o que a gente propõe, que a gente não gosta de chamar de placa relaxante, é o fato de você não ativar o músculo. Quando você tem uma placa onde o movimento lateral acontece na região dos caninos, e você faz uma placa onde tem uma guia longa e suave, naturalmente os músculos envolvidos para fazer esse movimento serão bem menos exigidos do que quando você tem um desequilíbrio nesse movimento. E a tendência é que esses músculos não acionados, ou seja, uma setter não acionado, ele não relaxe, ele só não é ativado. Porque quando a gente fala relaxar, é quando quando o paciente, por exemplo, quando o paciente faz isso, abre a boca ao máximo. Aí ele está relaxando a musculatura, está distendendo e relaxando a musculatura. Agora, a placa não faz isso, né? Uma placa, qualquer que seja, não faz isso. Eu sei que é uma questão de semântica, né? Assim, mas isso faz diferença sim, porque você para de pensar que você está relaxando a musculatura e na verdade você está, quando você usa um device, ou seja, um dispositivo onde o que interessa mesmo é devolver o equilíbrio, né? A pessoa tem a boca toda estropiada, mordida aberta, cruzada, o que for, aí você faz um device, você faz uma placa onde devolve para a mandíbula uma posição ideal e o paciente começa a sentir esses benefícios dessa posição ideal, a coluna, a postura, o sono, várias coisas, melhorar o espaço de respiração, então, vários benefícios
vão acontecendo oriundos desse equilíbrio. Então, eu acredito que quando a gente começa a ver esse tipo de resultado nos nossos pacientes, a gente fica mais empenhado em indicar para eles, inclusive, né, esse tipo de placa, com esse objetivo claro, sem ser uma placa com objetivo, sabe, nossa, vai tratar tudo, você vai usar uma placa, acabou os seus problemas. Né? Teve uma época onde falava-se de placa nesse sentido, nossa, você tem qualquer dor, você vai usar a placa, vai sanar suas dores. Se você tem qualquer problema de sono, vai dormir que nem um anjo. É óbvio que a placa, o device feito com guias e PFM, traz uma série de benefícios, inclusive esses que em alguns pacientes fica mais nítido, em outros a gente nota menos. Mas uma coisa é invariável, né? Sempre vai ter algum resultado positivo. Dificilmente alguém vai ser equilibrado e vai ter um resultado negativo. Isso é bem menos comum. Marcos, e assim, para a gente conseguir convencer, né, da importância e realmente de como é válido a gente fazer a placa com esse tipo de ajuste na PFM, muitos colegas relatam que eles têm resultados de pacientes que tinham dor muscular, colocaram uma placa em MH e ele voltou sem dor. A que você atribui isso? Olha, isso atribui ao simples fato de você colocar qualquer coisa na boca, já vai propiciar um alívio. Por quê? Porque o sistema neuromuscular ele vai ser modificado ao você colocar um dispositivo intraoclusal. Então, nem precisa ser intraoclusal, isso que é um exemplo clássico. Quando o paciente coloca aparelho, cola os brackets, aquela inflamação, aquela modificação, ela altera todo o sistema nervoso central. E aí essa propriocepção muscular receptiva passa a não ser mais uma referência. Então é muito comum, por exemplo, a gente tem dores, né, musculares, por exemplo. Usa aparelho, durante o tratamento parece que tira com a mão aqui, nem lembra que tem aquelas dores. Aí depois quando coloca o aparelho, nem parece que tem aquelas dores, mas quando tira o aparelho, parece que volta tudo. Ou seja, o fato de a dor por si só, ela não pode ser um fator que você se considera um sucesso. Né? Você não pode olhar para um paciente e falar assim, nossa, eu tirei a dor dele e é sucesso. Não, você tem que tirar a dor dele, mas não pode, por exemplo, causar um problema no outro dente. Então, quando você pega uma placa MH e coincidentemente, porque você não sabe quando tem uma alteração da posição da mandíbula, ele é coincidente ou uma discrepância muito suave, ok, vai funcionar muito bem. E a maioria das vezes vai funcionar bem, porque nem todos os pacientes têm uma discrepância relevante. Mas para aqueles que têm discrepância relevante, você pode piorar, às vezes, você pode potencializar aquela discrepância. Ou seja, quando o paciente está em MH, ele é classe 1, tá? E ele, quando ele está em PFM, ele é um classe 2, e toca primeiro, segundo molar, esse toque do segundo molar, tá? Dentro disso que a gente está conversando, esse toque molar, ele pode ser intensificado e pode até gerar uma alteração nesse segundo molar. Né? Você imagina assim, quando o paciente está em classe 2, né, ou seja, a mandíbula está retraída em PFM e toca lá o segundo molar, ele tem uma potência X. Mas quando você coloca uma placa, o segundo molar superior fica protegido, mas o inferior não. Então essa semana mesmo eu atendi uma paciente que tem o 46, estava dolorido, ele veio aqui com um papel do outro dentista para fazer implante. Porque ele já tinha feito canal, já tinha feito coroa, já fez repino, já tinha feito tudo, os ajustes oclusais e tudo, e o 46 continuava doendo. Dolorido, é um dolorido da mastigação, ou seja, você vê que é um problema de alguma coisa está irritando o ligamento periodontal. E aí eu olhei também, não tem problema de desoclusão, estava até muito bem, o colega fez ali e tal, eu não montei o GIP, mas aí ele me contou que estava usando a placa todo dia. E realmente no começo a placa trouxe muito benefício para ele. E normalmente é isso que a gente escuta, qualquer dispositivo que você colocar lá vai dar uma melhorada. E aí
Quando ele chega com essa placa, eu pedi para ele colocar. Aí eu falei, tá em MH. Aí o que a gente fez? Fiz o gig, deixei ele de gig um tempo. Aí pedi para ele abrir a boca, coloquei a placa e pedi para ele morder. Aí não deu outra. Quando ele fez esse toque, quem tocava? Só o 46. Então, assim, não é uma coincidência. Então, o 46 inferior estava recebendo a força da placa inteira, splintada. Né? Então, ou seja, dificilmente o colega que fez iria ver o que estava acontecendo se ele continuasse a análise dele em MH. Então, mesmo sem montar esse paciente no articulador, só de fazer, colocar o gig pull, coloquei a placa, sabe? Deixa o gig pull, abre, fecha, com o gig pull, abre, põe a placa, fecha. Então ele vai reproduzir a FMD. E aí eu fui ver. Aí eu fui ajustando, mesmo sem montar o articulador, até deixar ela um pouco mais equilibrada, mais estável. Não deu outra. Ele já voltou já na semana seguinte, já com aquele desconforto muito menor. Né? Então, assim, e pior, tem algumas placas que são vendidas, o White Guide lá, que é um produto americano, que usa muito vendido nos Estados Unidos para ajudar no sono, ele toca só os posteriores. Não sei se vocês já viram, um dispositivo de borracha que toca só os atrás. Imagina só isso a longo prazo, porque a pessoa quer que os dentes não ranjam. E realmente, qualquer coisa você coloca lá, até uma borracha, até, por exemplo, uma placa de clareamento mais espessa, né? Ela vai, a princípio, causar um certo alívio, porque vai alterar a dimensão, os dentes vão se tocar diferente, mas depois de um certo tempo, aquilo ali pode ser um fator desencadeante. Então, se você imaginar uma placa que é só dentes posteriores, logo vai ter uma extrusão nos dentes anteriores. Naturalmente, se você usa uma coisa que toca só posterior, é uma tendência, daqui a pouco ficar com a mordida aberta posterior. Então, assim, eu acho que para ficar bem mais claro para os nossos ouvintes, a questão principal é essa placa que a gente está indicando, está falando em geral. Qual o objetivo dela? Sabe? Se você quer realmente que o paciente tenha um benefício com essa placa, que não seja somente o fato de melhorar a dor muscular, porque realmente é muito subjetivo isso, né? A gente tem que realmente fazer essa outra análise. O que mais benefício? Será que a gente está deixando a musculatura mais estressada? Será que o paciente está melhorando? Porque quando melhora a posição da mandíbula, melhora a postura. Será que a pessoa melhora as vias aéreas superiores? Elas tendem a melhorar por conta desse reposicionamento mandibular. Então, assim, os estudos que a gente tem feito têm mostrado que os benefícios são maiores. Não é que o outro não tenha benefícios, é que enquanto um tem 1 ou 2 benefícios, o outro vai ter 10. E tudo isso por conta de uma montagem articulador que demora 15 minutos. Então, esse eu acho que é o ponto cerne aí de quem quer fazer uma placa, quer sentir que a placa seja útil, mas principalmente quer que o paciente tenha benefícios que vão além só de proteger os dentes do bruxismo ou do apertamento, né? Porque se for assim, você pode colocar qualquer coisa, né? Mas você não vai devolver o equilíbrio da mandíbula, você não vai fazer testes, né? Você não vai poder avaliar, você não vai conseguir ter uma série de benefícios que estão atrelados ao fato de você fazer a placa em PFM, né, cêntrica e com as guias longas e suaves. Marcos, e para o paciente que tem o bruxismo diurno, paciente que tem hábitos de vigília, você acha que essa placa em PFM ajuda também ou seria uma placa em MH? Cara, olha, para mim placa sempre em PFM. Não tem vantagem alguma você fazer uma placa em MH. Lembrando que a placa em PFM ela não vai nunca, né? Então a pessoa vai colocar a placa, ela vai morder com a mandíbula na posição mais centralizada, na posição mais fisiologicamente adequada, e ela não vai bascular, ela não vai mancar de uma posição para outra, ele vai morder e vai tocar todos os dentes simultaneamente. Né? A placa do device,
ela precisa ser produzida de um jeito que todos os dentes toquem simultaneamente, os anteriores e os posteriores. Não tem aquela história de tocar só o posterior para proteger o anterior, não. O dente anterior ele foi feito para esse tipo de força, né? Desde que seja equilibrado todo mundo junto. Então, assim, a questão que deve ser colocada em xeque, principalmente por quem está ali procurando fazer com que o paciente tenha conforto, é que de dia ele vai estar fazendo movimentos voluntários, né? É óbvio que o mais eficiente, vamos colocar assim, em termos de terapia para as pessoas que fazem uso necessitam do uso de um dispositivo durante o dia, vigília, é realmente lembretes de desocluir os dentes, de desencostar os dentes. A gente tem um aplicativo, né, do Oculo Pro que fala muito do desencoste dos dentes. Ou seja, alguém que, digamos assim, a placa vai proteger ele de parar de se autodestruir, certo? Mas não vai ajudar ele a parar de fazer atividade. Enquanto que um lembrete, um dispositivo, uma placa, algo que faça esse movimento, né, já é diferente. O que faz esse movimento já vai ajudar o cara, tem que abrir, desencosta, porque ele está acordado. Ele tem a capacidade de desencostar os dentes, se ele tiver a consciência que precisa. Né? Mesmo falar para o cara que balança as pernas, que fica balançando a perna, ele se pega balançando as pernas, mas ele consegue parar. Enquanto que à noite não. Né? Então esse mesmo cara que range de dia, se ele for lembrar para de ranger, ele vai parar. Porque o sistema involuntário toma conta dele, mas o voluntário, quando chega, manda no involuntário. Enquanto que dormindo não tem isso. Enquanto dormindo não tem como, né, cutucar o cara à noite e falar para ele parar de desencostar os dentes. Então, assim, eu recomendo muito, se o seu paciente trabalha em situações que são muito estressantes, tipo, ele trabalha digitando, é um programador, não, ele trabalha como advogado, escrevendo peças longas, ele trabalha muito tenso, né, enfim, está treinando um esporte muito tenso. É bom usar a placa, porque se ele ficar rangendo, né, ele range na placa. Mas para mim, o eficiente mesmo é que ele tenha algo que eu lembre de desencostar os dentes. Opa, para. É como se pudesse ter um dispositivo que quando ele começasse a ranger, desse um choquinho nele, só para lembrar, para, corre, para. Então, assim, então só para deixar pontuado, né? Primeiro, usaria sim, indicaria sim uma placa tipo device em posição fisiológica da mandíbula, deixar a mandíbula estável, equilibrada, fazendo as guias longas e suaves, mantendo todos os toques simultâneos, eu faria isso, mesmo em vigília. Mas eu reconheço que essa não é a melhor opção. A melhor opção é ter alguma coisa que lembre ele de desencostar os dentes durante a atividade. Que mesmo assim tem muitos pacientes que esquecem do mundo e ficam lá rangendo mesmo durante o dia e causando uma destruição danada. É isso mesmo, justamente porque o ato de ranger, né, ele é bem involuntário. Então, quando a pessoa para pensar, ele já está rangendo. E a placa, eu tenho muita gente que usa diurno e noturno. Por quê? Porque o cara trabalha uma atividade, o cara trabalha ele opera coisas da bolsa de valores, fica o dia inteiro vendo gráficos. E ele fala, cara, eu me pego rangendo. E aí ele usa o aplicativo, desencosta os dentes e usa a placa. Porque são coisas diferentes. Uma coisa é a gente tentar cortar o estímulo, que é o ideal, que aí entra nessa questão de parar, né, tentar parar. Educar, né? E a outra é você se proteger, mas sem causar problema. Né? Proteger, devolvendo esse equilíbrio, devolvendo uma estabilidade, devolvendo uma série de coisas que o device pode fazer. Então, assim, para resumir, as grandes vantagens do device, né, que é a placa feita na posição fisiológica,
são evitar as interferências, né, nos dentes, senão a gente pode acabar reproduzindo essas interferências na placa, e deixar a musculatura agir de forma mais fisiológica mesmo, né? Fazer lateralidade, só quem tem que fazer lateralidade, e deixar os outros descansarem, né? E isso realmente traz muitos benefícios para o paciente. Eu acredito muito que existe assim, uma certa confusão dentro da cabeça da maioria dos professores, ou falando de opinião, inclusive dos dentistas, com relação à questão da placa. Né? E que fique claro, a gente está falando de uma placa específica. Ela serve para quê? Para gerar equilíbrio, para proteger, para fazer um diagnóstico diferencial. Ela não serve para tratar bruxismo, não serve para tratar DTM, não serve para tratar dores faciais, dores orofaciais, né? Na odontogênica principalmente. Agora, o equilíbrio vai propiciar uma melhora, muitas vezes na questão muscular, muitas vezes na questão até articular, muitas vezes na questão dentária. Então, quando a gente gera esse equilíbrio, esse equilíbrio é atingido através das nossas, através de tudo o que a gente pode fazer, através do articulador, em posição fisiológica da mandíbula. Quando esse equilíbrio é atingido, a gente colhe vários benefícios. Então, aí a questão é, e aí, como é que faz? Cara, no articulador. No articulador. Porque é a melhor forma de você colher esse tipo de resultado. Né? É óbvio que se a gente estiver falando, poxa, vamos fazer uma placa social, ou seja, vai numa comunidade, a gente quer pelo menos fazer com que as pessoas tenham benefícios, sim, é ok, é diferente do que eu estou falando de você poder fazer um parado do que você acha que é o melhor. Né? Então, no caso de qualquer dispositivo intraoclusal, e se esse dispositivo tiver guias, já é uma evolução enorme. Né? O paciente já nota bastante já. Agora, e se ele tiver uma base articular, isso vai reproduzir? É o fim do mundo reproduzir a base articular? Não, não é o fim do mundo. Dá para sobreviver bastante com essas bases articulares ativas. Mas se você conseguir evitar, você vai ter uma longevidade dos seus trabalhos maior, a longevidade dos dentes maior, você vai ter uma longevidade mais duradoura da qualidade de vida dos seus pacientes, porque eles vão estar diretamente relacionados com os resultados disso. Então, assim, se o seu paciente tem problemas, você vê os sinais e os sintomas na boca dele, você sabe que parte daquele problema vem oriundo de um desequilíbrio e você não pode tratar aquilo por uma questão do seu paciente, o seu paciente não pode, cara, então você precisa resolver isso. Você pode muito bem fazer o quê? Você pode muito bem colocar no seu paciente uma placa das outras feita em PFM para gerar os benefícios nele, para ele inclusive se motivar a fazer um futuro tratamento. Porque às vezes o paciente não tem naquele momento, não estava preparado para aquilo, mas depois de um certo tempo ele passa a desejar aquilo e ele vai fazer com que aquele tratamento seja uma prioridade na vida dele, porque ele sente o benefício durante o dia. Então você fala, olha, você dorme com a placa, você está bem, você usa durante o dia a posição habitual, você fica ruim. O dente fica mais sensível, a restauração costuma quebrar, você tem uma série de consequências de ter as articulações fora da posição ideal. Né? Então, eu acredito que esse assunto é muito relevante e espero que os nossos ouvintes entendam que a importância desse dispositivo para a gente não deixar a peteca cair. Fazer com que realmente a gente tenha aqui dentro do nosso planejamento a placa como device, como uma ferramenta não mágica, não é uma ferramenta milagrosa, é uma ferramenta que vai de verdade auxiliar no diagnóstico e vai fazer com que a gente tenha muito mais tranquilidade nas nossas restaurações a longo prazo. Ótimo, maravilha. Eu acho que ficou bem claro para todo mundo as vantagens dessa placa, por que fazer a placa com todos esses cuidados.
e o paciente só tem a ganhar com tudo isso. Espero que tenham gostado. Obrigada, Marcos, mais uma vez. E a gente se vê na próxima. Obrigado, Amanda. Obrigado, Amanda. Eu espero que realmente esse conteúdo possa atingir o máximo de dentistas possível. Esse formato de conversa informal, ele tem justamente esse objetivo de fazer com que as pessoas reflitam e pensem um pouco de uma forma mais objetiva, sem muito mimimi, tentando tirar o máximo de complexidade, porque a gente pode tornar esse assunto extremamente complexo se a gente quiser, e isso não vai mudar em nada. No final você vai concluir que você vai ter que equilibrar o sistema e depois colocar uma placa de proteção, né? E essa placa de proteção, ela precisa não só proteger fora o ranger, mas também tem que proteger o sistema, todo o desenvolvimento, né, fisiológico dos movimentos. Então que esse podcast, se você curtiu, então se você curtiu os outros, compartilhe, mostre para os seus colegas que existe sim uma forma de enxergar a odontologia que é muito mais prazerosa, né? E não aquela odontologia onde o paciente vai em 10 dentistas e 10 dentistas dão 10 diagnósticos diferentes. A gente quer que cada vez mais a gente consiga tornar isso mais objetivo. Não é isso, Amandinha? Mais objetivo e sempre promovendo saúde, né? Até o final, desde o início, desde o diagnóstico até a instalação da placa, sempre com esse objetivo de devolver equilíbrio e saúde para o paciente. Então, até o próximo episódio, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Até o próximo.